Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leandro e a gente vai para a nossa sétima aula aqui de redução carbotérmica, tá? Então a gente vai falar um pouquinho aqui inicialmente dos processos de redução carbotérmica, né? Então vou separar a aula primeiro falando quais que são os minérios, né? Vamos começar primeiro abordando aqui os minérios que a gente está trabalhando, né? Que no fim das contas, né, os minérios, na realidade, eles vão nos dizer quem são os metais, tá? E também é importante deixar um asterisco aqui que nem sempre a gente vai trabalhar com minério, tá? E a gente às vezes vai trabalhar com intermediário. Então aqui esse minério aqui é bem entre aspas, tá? Então eu vou começar a falar da redução carbotérmica. Para quem não sabe, tá? Antes de iniciar aqui falando dos minérios e tal, né? Redução carbotérmica é a redução pelo carbono, tá bom? E aí eu vou passar por minérios, depois eu vou falar um pouco da carga dos reatores, né, de redução carbotérmica, e eu vou finalizar falando dos reatores e como que acontece a redução carbotérmica. Apesar de que antes eu vou falar, quando eu falar da carga, né, do que compõe a carga dos reatores de redução carbotérmica, eu vou acabar tendo que explicar um pouco do processo e aí isso já vai dar bastante subsídio para entender como funcionam os reatores, tá? Então vamos falar um pouquinho dos metais, tá? Primeiro, quais são os metais que são alvos de processos de redução carbotérmica? A gente tem assim uma gama de metais, tá? A redução carbotérmica acho que foi uma das primeiras os primeiros processos descobertos de redução foram os processos de redução carbotérmica, porque era muito simples esquentar rochas na presença de carvão, né? Ou madeira mesmo, e isso ia gerar a essência do processo de redução carbotérmica, tá? E vocês vão entender um pouco o que é a essência do processo de redução carbotérmica um pouquinho mais para frente. Primeiro eu vou explicar que metais a gente consegue produzir através de redução carbotérmica. Então a gente consegue produzir primeiro, a gente consegue produzir cromo, né, através da cromita. Então a cromita tem essa fórmula aqui, é um espinélio de cromo e ferro, FeOCr2O3, né? A gente tem aqui a cromita, que deu ruim aqui, a cromita, né? A gente também consegue produzir, no caso da cromita, a gente vai produzir ferroligas de cromo, tá? É o mais comum a ser produzido, tá? O cromo metálico ele é produzido por processos de hidrometalúrgicos, tá? E aí depois a gente ainda tem a pirolusita, que é um dos minérios de manganês, também para produzir ferroligas, pirolusita. Também uma outra opção de minério de manganês é o criptomelano, que é o KMN8O16. A gente chama ele de criptomelano. Tá? E ainda tem eu vou trocar de cor e mais tarde vocês vão entender por que eu estou trocando de cor aqui, né? E aí a gente tem aqui o minério de estanho, tá? SnO2 é a nossa cassiterita, tá? E depois a gente ainda tem os óxidos, mais outra cor diferente, os óxidos de chumbo e o óxido de zinco, tá? E aí, por fim, a gente também tem esses aqui que eu não vou escrever um nome de um minério, é porque ele é um produto intermediário. Esse cara aqui vem como produto de mostulação, tá? Tanto o óxido de zinco quanto o óxido de chumbo. E aí, para finalizar, ainda em vermelho aqui, o nosso óxido de níquel. Tá? E aí a gente tem aqui, por que eu coloquei os caras em vermelho? Os caras em vermelho aqui eles utilizam como reator o forno elétrico a arco submerso. Tá? Quem está em verde, que é só casterita, usa o forno reverberatório. Tá?
E o que está em azul utiliza o alto forno. Tá? Qual que é o princípio da redução carbotérmica que é utilizado para essa gama de minérios diferentes aqui? Tá? Então eu vou explicar um pouquinho para vocês o princípio e para explicar o princípio a gente vai ter que utilizar um pouco, vai ter que explicar um pouquinho a carga. Né? O que é carregado dentro desses fornos, esses 3 fornos aqui? Tradicionalmente a gente tem 3 elementos principais que são considerados cargas para esses fornos, tá? Então a gente tem aqui a carga, né? Carga. E aí eu vou explicar o que é cada um deles, né? Então vamos começar aqui, vamos trocar de cor aqui. A gente tem o mais importante, né? Que é a nossa carga metálica. Então, assim como no minério de ferro, lá vocês já devem ter visto um pouquinho, no alto forno a gente tem carga metálica, e a carga metálica todo mundo tem ferro. Né? E aí pode ser tanto sinter como pelotas e também minério de ferro. Né? No nosso caso específico, a gente está estudando os não ferrosos aqui. Né? Então, o que acontece? Aqui nesse caso, quando a gente vai fazer uma redução carbotérmica de chumbo e zinco, são minérios que vêm associados, então esses caras aqui eles vêm sempre juntos, né? A gente vai ter o quê? A gente vai entrar com um sinter de chumbo e zinco, tá? Porque é um processo que vocês inclusive já aprenderam lá, que é um processo onde ocorre a sinterização ao mesmo tempo que ocorre a ustulação. Tá? Esse cara aqui é uma calcina lá do processo de produção de óxido de níquel a partir de minérios lateríticos. Então aqui vai entrar com uma calcina, então minério fino, né? E aí nesses casos aqui, ó, da cromita e da pirolusita, do criptomilano, normalmente se entra com minérios, mas também é aceito sinter e hoje em dia também está se utilizando briquetes também. Tá? Então esses são casos específicos. Na cassiterita se entra com minério, tá? Ou concentrado de minério também. Tá? Então esses são normalmente a carga metálica é uma carga rica em metal, né? Então a carga metálica está ali para fornecer o óxido metálico, né? Então ela está ali para fornecer o nosso óxido metálico, tá? Já a gente tem um outro cara aqui importante, vou pegar uma outra cor aqui, esse verde aqui, tá? Um outro cara fundamental que são os redutores. Tá? Os redutores, tá? Eles normalmente, tá? A gente utiliza para esses processos específicos, a gente utiliza ou coque ou carvão vegetal. Tá? Então, o nosso redutor é o carbono sólido. Tá? Então, significa que é uma reação entre sólido e sólido, porque é um sólido, né? E a carga metálica é sólida. Então, agora que eu vou explicar um pouquinho de processo, antes da gente chegar na parte dos fornos. Tá? O que acontece normalmente? Tá? Os processos são baseados no quê? A gente tem o forno dividido em algumas partes. Então, tem uma parte onde a gente tem uma zona mais fria, tá? Especialmente no alto forno e no forno elétrico a arco, a gente tem uma região mais fria. Vamos imaginar o nosso reator aqui. Então a gente vai dividir o reator aqui numa região fria e numa região quente. Tá? Então o que acontece? Na região quente vai ocorrer o que? O carbono do coque e do carvão vegetal vai acabar reagindo com meio O2, gerando CO. Tá? Então, na região quente, devido ou à injeção de oxigênio ou à presença do minério ainda oxidado aqui, através das reações de redução, vai acontecer o que? Ascensão de CO. Então, para os casos desses minérios aqui, onde a gente tem uma relação que é maior de metal para oxigênio, uma relação maior que 1, tá? Então uma relação maior que 1, onde eu tenho mais metal que oxigênio, o que vai acontecer? Vai acontecer a progressiva redução desse material aqui,
para o metal, o metal na valência mais 2. Então a gente vai ter o que? CrO, aqui a formação, especialmente no manganês, na realidade eu não consigo garantir isso aqui em relação ao cromo, mas a gente vai ter a redução para MnO. Se a gente tem o ferro, e aí eu digo Fe2O3 e Fe3O4, também está sempre presente. Então o que acontece? Essa ascensão do CO também reduz o ferro para FeO, e ele é sempre um contaminante, tanto que aqui, nesses dois casos aqui, a gente vai produzir ferroligas, a gente nem consegue separar o ferro, tá? Então aqui a gente acaba produzindo ferroligas. Então o que acontece? Na região fria, a gente tem o que? A ascensão de CO, tá? E esse CO vai promover, digamos assim, uma pré-redução, tá? Seja do ferro ou do óxido de metal até um estágio menos oxidado, mas ainda oxidado, tá? E o que acontece? Então aqui a gente vai ter o que? Uma reação entre um gás, né, e o sólido, que é o nosso metal, tá? Normalmente, um dado momento de transição entre a região fria e a região quente do meu reator, o que vai acontecer? Esse meu óxido de metal, isso vale para todos, não é só para o manganês, tá? Vale para todos, esse óxido do metal vai fundir. E aí ele vai fundir produzindo uma escória, porque uma fase de óxidos fundidos é a escória, tá? E aí eu vou colocar um ator importante aqui na nossa história. Esse ator vai ser em azul claro, tá? Que são os fundentes. Tá? E os fundentes normalmente é CaCO3, que depois também com aquecimento vai virar CaO, ou ainda tem, isso aqui é calcário, né? Ou CaMgCO3, né? Esse aqui é uma solução sólida, né? E a gente vai ser calcinado e vai produzir MgO, CaO. Tá? Esse aqui é a dolomita e ainda tem a magnesita, tá? MgCO3, tá? Que também vai ser decomposta, né? Ser calcinada dentro do forno, né? Produzindo MgO. Qual que é o objetivo desses caras aqui? Tá? Primeiro, é produzir uma escória líquida com viscosidade adequada, ou seja, tendendo bastante para um líquido, tá? Ao invés de ir mais para um sólido mais viscoso, um líquido mais viscoso, que é mais próximo do sólido, digamos assim, né? Bem figurado esse sentido que eu estou dando aqui, tá? E aí a ideia dessa escória aqui é propiciar uma escória que dissolva o máximo do meu óxido de interesse, do meu óxido metálico, tá? Por quê? Porque aí o óxido metálico da escória vai reagir com carbono sólido. Então a gente vai ter a seguinte reação aqui, ó, MnO mais o carbono, esse aqui está na escória, tá? MnO na escória, tá? Ficou ruim aqui, né? Mas aqui, ó, MnO na escória, tá? Mais o carbono, que está sólido, tá? Vai gerar o meu manganês metálico mais o CO. Opa, deu ruim aqui. Mais o CO, tá? Então, o que acontece? Para que eu coloco os fundentes? Para que eles dissolvam o óxido metálico e aí sim esse óxido seja reduzido pelo carbono sólido. Tá? E aí a gente vai ter uma reação sólido-líquido, bem diferente do que a gente podia supor no início, né? A redução carbotérmica, então significa que eu vou ter uma redução do carbono sólido com o metal, o óxido do metal também sólido. Não, a gente vai ter uma região fria, onde vai ter uma pré-redução desses materiais, especialmente no manganês, e aí depois a gente vai ter uma região quente, tá? Além da pré-redução, a gente vai ter a reação de calcinação dos fundentes, né? E aí na reação, na região quente, vai ocorrer o quê? Vai ocorrer fusão da carga e redução do meu metal de interesse, do meu óxido metálico de interesse, produzindo o meu metal líquido, tá? Junto com o CO. Tá? Isso ocorre
em todos os casos aqui. Então a ideia dos fundentes é dissolver o máximo do meu metal, né, do meu óxido metálico, então eu tenho que sempre calibrar a minha escória para que isso aconteça, tá? O ferro, que quase sempre está presente no sistema, também acaba sendo reduzido a maior parte das vezes, tá? Tanto que ele é maior contaminante. A gente acaba produzindo ferroligas de cromo, ferroligas de manganês, ferroligas de níquel e o principal contaminante da cassiterita é o ferro, tá? Já no caso específico do chumbo e do zinco acontece um pouco diferente, vocês podem entrar lá na metalurgia do chumbo e zinco, vocês vão ver que já a dinâmica ali já é um pouco diferente. O zinco sai gasoso pelo topo do alto forno, o chumbo é vazado líquido pela parte inferior do alto forno, ainda há a produção de mais duas fases líquidas, que é a escória, mais três fases líquidas no caso, né, que é a escória, a mate e o space. Então é um processo bem mais complexo. Eu sugiro que vocês assistam a aula lá de metalurgia dos não ferrosos, que fala de chumbo e que fala de zinco, tá? Então, terminado aqui a explicação do que é cada uma das nossas do nosso tipo de matéria-prima que tem no forno, né? Eu vou explicar um pouquinho para vocês, tá? Eu vou explicar um pouquinho para vocês como que ocorre, como que funcionam os reatores, tá? Então, rapidamente aqui eu vou fazer um corte, tirar isso aqui e passar para a explicação do funcionamento dos reatores. Bom, pessoal, então vamos para uma rápida, que eu quero encerrar a aula aqui com 20 minutos, né? Então, eu vou fazer uma rápida explicação aqui de como funcionam os nossos reatores, né? Então, a gente tem aqui o nosso forno elétrico a arco submerso. E como ele funciona, tá? O que acontece? Aqui a gente tem, normalmente o forno tem, a gente está vendo um corte, né? Então ele tem 3 eletrodos numa disposição assim, né? Então a gente está vendo um corte aqui nessa direção. O forno é arredondado, né? E ele pode ser fechado ou aberto, tá? Aqui no Brasil normalmente os fornos são abertos e aí não se aproveita os gases que são produto das reações aqui, que são gases com um teor até apreciável de CO, que pode ser utilizado para produzir energia, mas infelizmente aqui no Brasil a gente não tem não é tão comum a utilização desse tipo de forno, tá? Então, vamos lá, a nossa carga ela entra sólida no forno, né? E ela vai descendo conforme a temperatura vai subindo. Então, quanto mais para baixo a gente vai no forno, maior a temperatura, tá? Quem que provê o calor? É o coque? É a queima do coque que provê o calor? Não. É um arco elétrico, que é uma transmissão de eletricidade entre o eletrodo e o metal, tá? Então, a eletricidade vai fluir do eletrodo para o metal, tá? E ao fluir, tá, vai abrir um arco elétrico, como se fosse igual o que acontece na solda, tá? Esse arco elétrico vai gerar um calor intenso, vai produzir o aquecimento da carga e vai promover a reação do carbono, que está sólido aqui nessa parte, com um manganês, por exemplo, da escória, tá? E aí, a partir dessa reação do carbono com o metal, né? Então vai ter a reação aqui do óxido do metal na escória, mais o carbono, que a gente vai ter a formação do metal líquido, mais metal líquido, tá? Esse cara aqui está na escória, tá? Esse aqui de escória, e esse cara está sólido, tá? E aí vai ter a produção do CO gasoso. Esse CO gasoso é o que vai promover aquelas reações, tá? Tem, no caso específico da cromita, por exemplo, um pedaço das reações do cromo já é reduzido pela essa ascensão do CO, tá? No caso específico do níquel, nada do níquel é reduzido pela ascensão do CO, mas em compensação algum eventual óxido de ferro que esteja ali presente pode ser reduzido pela ascensão do CO, tá? Já no caso do manganês, tanto o óxido de ferro quanto os óxidos de manganês do tipo MnO2 são reduzidos até virar MnO, tá? E aí, assim é produzido o metal
no nosso forno elétrico a ar, tá? O alto forno é um reator que vocês já têm bastante conhecimento de como funciona, né? Aqui tem um sopro de ar nas ventaneiras, junto eventualmente com carvão pulverizado, tá? Vai promover a queima do carbono do coque, que vai gerar aquele CO ascendente, que vai promover aquelas reações de pré-redução. A carga do minério, que é carregada na parte superior, vai descer, né? E a gente tem aquele carregamento intercalado de coque e minério, né? Eventualmente, altos fornos mais baixos, eles vão utilizar carvão vegetal também como combustível, né? E aí o que acontece? No caso específico do chumbo e zinco, que é o que a gente está tratando, há uma temperatura mais elevada aqui no topo, tá? Então acontece o pré-aquecimento da carga e o zinco, que é reduzido no meio desse caminho aqui, ele sai no estado gasoso a temperaturas superiores a 900 graus, tá? No topo aqui a carga é carregada a 800 graus e no topo a temperatura é superior à temperatura de ebulição do zinco, tá? Então aqui a gente está falando especificamente, aqui não é a produção de gusa, tá? Aqui a gente vai produzir escória, vai ter mate, tá? E vai ter a produção do bullion de chumbo, tá? E aí da maneira que vocês já aprenderam, bastante análogo à maneira que vocês aprenderam. Então tem a região mais fria do forno, onde a gente vai ter o material sólido, tá? E aí vai ter a fusão e a redução do chumbo com coque, e aí o CO é reaproveitado, tá? E assim que é o princípio de funcionamento. Só o coque vai ficar sólido aqui embaixo, a gente vai ter escória e a redução do metal vai se dar a partir da escória rica em PbO e ZnO, tá? E aí nós temos por último o nosso forno reverberatório, onde a gente vai ter um queimador, tá? E a presença aqui da nossa carga de carbono e do metal, tá? E aí esse queimador vai promover o calor que vai formar a nossa escória, que depois vai promover a redução. Aliás, a redução do SnO2 da cassiterita, tá? Então aqui a gente tem o alto forno e o forno reverberatório. No caso da produção da cassiterita, o dióxido de estanho ele reduz a baixas temperaturas. O problema é que para separar a escória do metal, eu preciso fundir tudo. Isso só acontece em altas temperaturas, lá por 1300, 1400 graus. Então existe um queimador que vai elevar a temperatura do sistema, não só para promover a redução, mas também para promover a formação da escória e do metal, que vão ser fases diferentes. Aí eu consigo separar uma da outra, tá? Então o princípio de funcionamento do forno reverberatório é bem mais simples, tá? Para uma redução que é razoavelmente mais fácil de fazer, entretanto tem esse problema de separar o metal do que não é metal, do que é a fase oxidada, né? E aí precisa elevar a temperatura até altas temperaturas, e o ferro, consequentemente, que acabaria sendo reduzido em temperaturas mais altas, ele acaba também sendo reduzido porque a gente necessita elevar essa temperatura até a formação de escória. Então aí a gente acaba tendo o óxido de estanho e o óxido de ferro reduzido, produzindo um metal meio impuro ali, tá? Então eu acho que eu falei um pouquinho hoje para vocês um pouquinho dos minérios, falei um pouquinho da carga e um pouquinho de como funciona o processo em geral, e depois descrevi brevemente os equipamentos para falar para vocês no fim sobre a nossa redução carbotérmica, tá? Espero que vocês tenham compreendido tudo. Qualquer coisa eu estou aqui à disposição se vocês buscarem alguma outra informação extra, tá bom? Agradeço de todos a atenção e até a próxima. Tchau, tchau e até breve.